arquitetura de redes, vamos ver o que é um grupo de trabalho e o que é um domínio do Active Directory. Quando se fala em arquitetura de redes, nós temos o modelo cliente-servidor. O servidor é quem fornece algum serviço. Pode ser uma máquina ou software, acessada por outras máquinas ou softwares na rede. E o cliente é a máquina ou software que acessa esse serviço. Por exemplo, quando você acessa um site, o seu navegador é o cliente solicitando acesso a uma página. O servidor web fornece o acesso a determinada página, o website. Quando você está usando um aplicativo no celular, o aplicativo do seu celular é o cliente que acessa uma base de dados em algum servidor. Nós também temos outro modelo de arquitetura de redes, que é chamado ponto a ponto. Cada ponto em uma rede é chamado de nó, tanto no modelo cliente-servidor quanto no modelo ponto a ponto. Em uma rede ponto a ponto, cada um dos pontos ou nós da rede funciona tanto como cliente quanto servidor, permitindo o compartilhamento de recursos e de informações sem a necessidade de um servidor central, que é o caso de pequenas redes como as redes domésticas. Vamos usar um exemplo. Em uma rede doméstica ou um pequeno escritório, uma rede ponto a ponto, e os computadores compartilhando arquivos entre eles. Quando o computador 1 está acessando o computador 2, o computador 1 é o cliente e o computador 2 é o servidor. Quando o processo se inverte, o computador 2 acessa alguma informação no computador 1, o computador 2 é o cliente e o computador 1 é o servidor. Ou seja, em uma rede ponto a ponto, todo mundo pode ser cliente e também pode ser servidor, e nenhum computador tem autoridade sobre o outro. Cada computador gerencia os seus próprios recursos. Em redes Microsoft, os computadores podem fazer parte de um grupo de trabalho ou de um domínio do Active Directory. Isso se refere à forma em que a rede é organizada e estruturada. Em redes ponto a ponto, os computadores são agrupados em grupos de trabalho, também chamados workgroups. Um grupo de trabalho nada mais é que um grupo de computadores que compartilham recursos uns com os outros, como arquivos, pastas compartilhadas, impressoras, entre outros recursos. E um grupo de trabalho ele é utilizado em redes pequenas, onde não há necessidade de ter um gerenciamento centralizado da sua rede. Geralmente, cada usuário utiliza apenas um computador, uma ou duas impressoras e sem muitas restrições na rede. Geralmente, redes com 10, no máximo 20 computadores. E todos estes computadores devem estar na mesma rede local. Exemplo, redes domésticas ou pequenos escritórios. Por padrão, os sistemas Microsoft já vêm configurados para trabalhar em um grupo de trabalho. Em um grupo de trabalho, cada computador tem o seu próprio banco de dados, chamado SAM, Security Accounts Manager, que é o banco de dados responsável pela segurança local das contas de usuário. Para utilizar qualquer computador no grupo de trabalho, você precisa de uma conta de usuário em cada computador, pois as contas de usuário elas ficam armazenadas localmente em cada computador. O João tem o seu computador e a sua conta de usuário. A Maria tem o seu computador e a sua conta de usuário, e o Pedro também. Se a Maria e o Pedro quiserem usar o computador do João, eles precisam de uma conta de usuário no computador do João. Se o João e o Pedro quiserem utilizar o computador da Maria, eles precisam de uma conta de usuário no computador da Maria. No computador do Pedro, segue a mesma lógica, da mesma forma. Cada computador possui a sua base de usuários. Dá para perceber que se a quantidade de computadores e usuários começar a aumentar, já começa a ser um problema. Por exemplo, já fica mais difícil de gerenciar as contas de usuários. E para redes com grande número de usuários e computadores, geralmente nós utilizamos um domínio ADDS, Active Directory Domain Services, que utiliza uma arquitetura cliente-servidor. Um domínio é um agrupamento lógico de computadores que compartilham recursos em uma rede através de um banco de dados centralizado. Existe um diretório onde todas as contas de usuário ficam armazenadas. É o banco de dados chamado de Active Directory.
O diretório Active Directory é um banco de dados hierárquico que armazena e mantém objetos. Um domínio do Active Directory é uma coleção de objetos dentro de uma rede. Um objeto ele pode ser um usuário, um grupo de usuários, computadores, grupos de computadores, impressoras, unidades organizacionais, entre outros objetos. O Active Directory ele possui uma base de dados contendo informações sobre a identidade de cada um desses objetos. Cada usuário tem um login e uma senha no domínio, são as suas credenciais, e elas determinam quais são as suas permissões de acesso aos recursos e serviços da rede. Essas permissões são previamente definidas pelo administrador do domínio. Em um domínio, os administradores gerenciam a segurança dos usuários, dos computadores e também dos recursos do Active Directory, através de um servidor chamado controlador de domínio, o Domain Controller. E a administração e a autenticação dos usuários são centralizadas no controlador de domínio. É criado um limite administrativo para os objetos que pertencem a ele, os objetos que pertencem ao domínio. O limite administrativo seria esse triângulo azul. Quando você ingressa em um domínio, é como se você estivesse entrando em uma área de jurisdição, a área do controlador de domínio. Ali é ele quem manda, é ele quem dita as regras. Vamos comparar grupo de trabalho com um domínio. Nós vimos que um grupo de trabalho, as contas de usuários ficam armazenadas em cada computador, localmente. Já em um domínio é diferente. Um usuário precisa de uma conta no domínio para ter acesso aos recursos compartilhados na rede. O administrador do domínio é quem cria as contas de usuário. Um usuário do domínio, utilizando as suas credenciais, ele terá acesso a qualquer computador, pois as informações sobre usuário e senha elas estão armazenadas no controlador de domínio e não apenas no seu computador. Eu não preciso de uma conta naquele computador para poder acessá-lo, basta eu ter uma conta no domínio. Por exemplo, em um grupo de trabalho, se um usuário quiser alterar a sua senha, ele vai ter que alterar a senha em todos os computadores daquele grupo de trabalho, todos os computadores que ele utiliza. Já em um domínio, você troca a sua senha, ela fica armazenada lá no banco de dados do Active Directory e quando você for acessar qualquer computador, você acessa normalmente. O computador não sabe se você trocou a senha ou não, porque não é ele que é o responsável por isso, e sim o Active Directory. Em um grupo de trabalho, se você precisar instalar um software, você precisa ir em cada computador e instalar o software em um computador de cada vez. Em um domínio, você poderia criar uma política de grupo e fazer a instalação do software automaticamente em dezenas de computadores ao mesmo tempo. Um domínio realmente facilita muito a administração e o controle dos recursos de uma rede. Através do Active Directory, você consegue integrar diversas soluções de uma empresa em uma única base de dados de autenticação. Por exemplo, serviços como autenticação de e-mail, FTP, autenticação dos usuários, o logon nas estações de trabalho, softwares, banco de dados, proxy, firewall. A autenticação de todos esses serviços e aplicações podem ficar centralizadas em um único banco de dados, o Active Directory. Você não precisa de um usuário e senha para cada um dessas aplicações ou serviços. Ou seja, apenas com um único usuário e senha, você tem acesso a todos os recursos e serviços na sua rede. Vamos ver como ocorre esse processo. O usuário envia suas credenciais para o controlador de domínio, o controlador de domínio verifica as credenciais e concede o acesso ao recurso da rede. Nesse exemplo aqui, é um servidor. Outra grande diferença de um grupo de trabalho para um domínio é que um grupo de trabalho ele é um agrupamento físico de computadores, ou seja, eles devem estar no mesmo local. Por exemplo, você não consegue ter o mesmo grupo de trabalho em duas cidades diferentes. Já um domínio ele é um agrupamento lógico de computadores, pois os computadores nem sempre estão no mesmo local. Eles podem estar em localidades diferentes. Poderia ser uma filial diferente, poderia ser em outra cidade, em outro estado ou até mesmo em países diferentes. Por isso, é um agrupamento lógico. Nós vamos abordar esse assunto com um pouco mais de detalhes em uma aula bônus, especificamente sobre o Active Directory, onde eu vou demonstrar
como implementar um servidor de domínio do Active Directory. Nessa aula, nós vimos arquiteturas de redes, o modelo cliente-servidor e o modelo ponto a ponto. Vimos formas de organização e estrutura da rede, grupo de trabalho e domínio do Active Directory. Um grupo de trabalho é utilizado em redes ponto a ponto e um domínio ele é utilizado em redes com arquitetura cliente-servidor. Também vimos algumas diferenças entre grupo de trabalho e um domínio. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para o seu aprendizado e se você gostou do vídeo, dê um like, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.